Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre algo que é bem paradoxal. O tema é que a gente precisa de ter um certo nível de ineficiência, e quando eu falo um certo nível, eu digo não uma pequena dose, uma dose bem razoável de ineficiência quando você está lidando com o convencimento de pessoas, com mudança cultural, mudança de comportamento, aplicação de novas práticas, né? Porque está na nossa natureza de ser, de certa forma, cético, e quando você precisa ser convencido ou é necessário que seja convencido sobre que um determinado tipo de prática é melhor do que você já está fazendo, está na nossa natureza de ser bastante cético em relação a isso. Então, se alguém chega, por exemplo, e te fala, use essa metodologia ou use essa prática, né? Principalmente quando está relacionado aos comos, né? E não aos porquês, a gente tende a ser bastante cético. Eu vejo vários exemplos aqui na DTI, né, quando eu vejo, às vezes, um time, né, uma pessoa que quer, que definiu uma nova prática, ou até as nossas estruturas, né, os chapters, eles entendem, por exemplo, que uma nova prática lá de operações, por exemplo, uma forma de testar software, uma forma, por exemplo, de você organizar o backlog, eles estão extremamente convencidos daquilo ali, das vantagens daquilo ali. O problema é que não adianta querer ser eficiente num cenário desse. O que eu quero dizer com ser eficiente? E você chegar e meio que impor, ser até meio professoral em relação assim, faça isso que assim vai dar certo e pronto. A gente é muito cético, tá? A nossa natureza é meio tipo assim, é claro que se for falar uma coisa que você já acredita, a adoção é fácil. Mas em muitos cenários a adoção é extremamente complexa, o que implica que você precisa de quase que vivenciar o processo de convencimento com alguns exemplos práticos, com algumas dinâmicas, com você fazendo a pessoa percorrer o caminho de entender o porquê que aquilo ali é melhor do que outra coisa, né? Por exemplo, a gente tem aqui na EDT, a gente tem um que a gente chama de Operation Canvas, que é um canvas de operações com as melhores práticas que alguém deveria seguir, que um time deveria seguir. Muitas vezes, mesmo se o líder já sabe, por exemplo, quer dizer, assim, ele já tem uma convicção muito forte de que determinado tipo de canvas ele é importante, ele tem quase que certeza de que o resultado final, se for construído junto com o time, vai ser um canvas com, sei lá, vamos supor, preenchimento vamos supor que tenha 4 sessões. Tem muito mais que isso aqui, mas vamos supor que tenha 4 sessões. E o preenchimento deveria ser com A, B, C e D. É importante que ele viva o processo de construção junto com o time. É importante que ele vá perguntando, por exemplo, assim, na parte, por exemplo, de acompanhamento de progresso, por exemplo, ele está convencido, sei lá, que deveria ser utilizado um burnout. É muito mais efetivo se você vive o processo de construir com o time, deixar o time definir como ele vai executar, né, como ele vai cumprir aquela intenção ali de acompanhamento de convergência, que poderia ser um burn-up, poderia ser um gráfico de lead time, alguma coisa assim, que o time chegue à conclusão baseado em algumas influências que a liderança faz. Essa forma é muito mais efetiva, né? Se você faz uma sessão ali com o time, se você faz algumas influências ali para o time, e o time chega a conclusão, putz, isso aqui realmente é melhor utilizar no burn. Esse processo como um todo, ele é bastante ineficiente, né? Porque você olha de fora e você pensa, putz, não é possível que eu vou ter que discutir isso aqui. Eu tenho certeza que deveria ser utilizado um burn aqui. Para que eu vou ficar fazendo todo esse processo de convencimento? O ponto é muito mais efetivo no final das contas. É muito mais efetivo, por exemplo, você explicar os porquês das coisas para as pessoas, as intenções por trás, igual nesse caso, por exemplo, é difícil alguém discordar que precisa de ter alguma ferramenta para acompanhamento de progresso do time. É difícil de alguém discordar, por exemplo, que uma solução precisa de ter testados, de haver testes, né? Agora, o como aquilo ali vai ser executado, ele precisa de ser definido pelo time, mesmo que a liderança já meio que saiba ali qual que é a melhor prática. É claro que tem exceções para o que eu estou falando, né? Se você está num cenário de crise e tal, você pode acabar fazendo intervenções mais fortes, mas normalmente é mais efetivo se você for por um caminho que é muito mais ineficiente. E aí está o paradoxo. É isso aí por hoje. Valeu, pessoal.